Opa, cadê minha câmera? Que estranho, peraí. Pronto, voltou. Não, só que mudou de câmera, deixa eu... ver. Ainda não. Pronto, agora sim. Um dos maiores cabalistas dos últimos 2 séculos, e eu achei até divertido, porque a gente vê essa moda toda, muitas pessoas querendo atrair público. Gente, o pessoal quer atrair público. É igual, deixa eu ver qual programa de televisão vai atrair mais, se é a Bandeirantes, se é o SBT, a Record. Eu acho que muita gente ainda não compreendeu. A Doris compreendeu, a nossa querida Judia Ashkenazi, aqui do movimento. Ela compreendeu já faz tempo. Existe hoje uma competição de Ibope. Que rabino ou rabino consegue atrair mais público para os seus vídeos. E as pessoas não estão compreendendo, acham que realmente, de repente, surgiu uma onda de amor às nações entre os rabinos e todo mundo está correndo atrás de divulgar mais conteúdo. Não, há uma corrida por popularidade e por dinheiro, por doações. E o fato é que, graças ao Eterno, a gente conseguiu trazer mais um conteúdo diferente de todo esse conteúdo corporativista, comercial de Kabbalah e etc e tal, mostrando, de acordo com um dos maiores cabalistas dos últimos 2 séculos, o que a gente tem que fazer para, digamos assim, usando um termo popularizado que eu não gosto muito dele, apressarmos a vinda do Messias. Está claro o que a gente tem que fazer? Abraçar multidões dos que querem se converter. Fora de Israel. Eu quero ver como é que esse pessoal vai continuar tendo a ousadia de querer combater o nosso movimento ou de querer desviar o foco para questões extremamente desimportantes. Eu realmente estou curioso, porque a gente já tinha mostrado o Talmud, a gente mostrou a lei judaica, a gente mostrou os profetas, a gente mostrou os rabinos Rishonim, Rashi, já mostramos Rashi, Abravanel, já mostramos rabinos recentes, Aharonim, José Melublin. Agora a gente mostrou a Kabbalah, todo mundo falando. O acolhimento aos que querem se converter é uma pré-condição para a redenção final. Então, eu estou achando assim que... Eu realmente achei muito engraçado na hora que eu encontrei essa fonte, graças a Deus. Falei, meu Deus, para onde é que esse pessoal... documentos do parlamento israelense, documentos do rabinato-chefe de Israel, o que mais que falta? Né? O que mais que falta? Mas, enfim, eu recomendo que assistam, compartilhem, comentem. Estou vendo a doutora Luísa entrar agora, a esposa do doutor Willer. Que Shabbat maravilhoso, hein? Hein, Xavier? Elcio perdeu, viu, Elcio? Não veio. Tinha cerca de 100 pessoas aqui, já não cabia gente. Priscila veio. Priscila, olha o copo da Priscila aqui, ó. O rabino do DNA, dos átomos. Lotou aqui de uma forma que o pessoal teve que começar a sentar nas outras salas. Maravilhoso. Eu recomendo a todos vocês, meus queridos, assistam esse vídeo. Humberto também. Agora não dá para falar de todo mundo. Aurelino, Lena. Assistam. É fora de série. É algo que eu fico pensando, às vezes eu falo, meu Deus do céu, será que eu vou acordar num certo momento e falar, não, isso era um sonho?
Sabe o que é você se perceber? Participando. Não é só participando, vai, gente. É puxando um assunto tão grandioso que está previsto nos profetas. Que o Ben Ishai fala sobre ele, que o Talmud fala sobre ele. Vocês conseguem pensar que vocês todos, inclusive Oséias, seu Oséias que chegou agora, uai, é protagonista desse movimento? Vocês não acham às vezes que vocês vão acordar de repente, vão falar, fecha? Vocês não acham às vezes? Mona, você que está em Campina Grande, Elias e Esther que estão aí no Fortaleza, Tigva que está na Bahia, Maria Matos, Marcos Lopes, Estela que está em Minas Gerais, Dona Arife e seu moço que estão em Caruaru, André que está em Brasília. Vocês já pararam para pensar nisso? Falar, não, de repente a gente vai acordar e vai falar, não, era tudo um sonho, porque Garzende, acabou, legal. Já pararam para pensar que de repente a gente vai acordar e falar, não, isso era um delírio, imagina vocês participando no núcleo de uma coisa prevista em Isaías, Jeremias, Ezequiel. Estou falando sério, gente. Raquel, que tem apoiado bastante a gente nos comentários, nos grupos. Maria Mendes, que está em Portugal. Juscelio, Marcelo Ramos. Gente, estou falando sério. Vocês já pararam para pensar que maluquice é essa? Já pararam? Eu estou falando seríssimo. Seu Baru, Dona Luzia. Olha que bonito lá o Sidney e o Gustavo. É isso aí. Estou falando seríssimo. Eu várias vezes paro e olho para a Jaque olha para mim e a gente fala assim, que loucura, né, Paulo? Né, Pedro? Estou falando sério. Mas eu tô Helder, para sua esposa. Parabéns. Eu estou falando sério, eu olho para ela, ela olha para mim e a gente fala assim, como, como assim? Como assim? A gente se conheceu lá em Israel, novinho, com 17 anos. Como assim? Parabéns, vocês são protagonistas nesse negócio todo aqui. Rosana Rosendo, Rio de Janeiro. Pessoal do Maranhão. Aliás, essa aula será dedicada para a elevação da alma da mãe da nossa amiga Adassa e do rapaz que, infelizmente, mais um jovem se suicidou e eu não lembro quem foi que falou a respeito num grupo de WhatsApp. Eu disse que essa aula seria dedicada à elevação da alma desse jovem. E alguém me perguntou o que significa esse negócio de elevação de alma. Eu vou explicar para vocês. Realmente extremamente interessante. Eu vou explicar para vocês agora. Deixa eu só dar um salve para alguém que me deixou na mão aqui na sexta-feira à noite, no sábado. Né, seu Fagner? Sentimos a sua falta, viu? Sentimos a sua falta. Na sexta que vem você é obrigatório aqui. Tá bom? A gente vai conversar. Luiz, Nicole. Bom, em primeiro lugar, o que significa esse negócio de elevação de alma? Eu vou explicar para vocês. De acordo com a ideia predominante no judaísmo, e eu faço questão de falar a ideia predominante para ser honesto com vocês, de modo a mostrar para vocês que existem outras ideias no judaísmo também, minoritárias, ok? Mas de acordo com a ideia predominante no judaísmo, quando a pessoa falece, a sua alma continua consciente,
viva e ativa. Nós temos, por exemplo, histórias no Talmud relatando a respeito de sábios estudando a Torá no mundo vindouro. Ou seja, da existência de uma vida pós a morte. Não esperar a ressurreição dos mortos, que também existe. Aí é o mundo físico. Mas é imediatamente, morreu, está lá. A gente tem história no Talmud, por exemplo, do grande rabino, um dos grandes ícones do judaísmo, Rabi Yehuda Hanassi, que diz que a alma dele, por algum motivo, suco de laranja, por algum motivo, nas primeiras semanas do falecimento físico dele, a alma dele voltava para a casa dele e a família dele voltava para fazer o Kiddush, a reza do Kiddush na sexta-feira. De tanto que ele amava o cumprimento desses preceitos. De acordo com a ideia que predomina no judaísmo, e eu vou falar mais para vocês. Por que eu acredito nessa ideia? Não é somente porque é a ideia que predomina no judaísmo. Rivka, é por experiências. Experiências de pessoas muito próximas, experiências que eu contei na aula passada para vocês, de sonhos que eu tive com pessoas que haviam falecido no dia anterior. Então, corroborando com essa ideia que é predominante no judaísmo, de que as almas continuam vivas, conscientes, depois da morte do corpo físico, eu acredito nisso. De acordo com o Talmud, inclusive, a alma da pessoa está presente na hora do enterro. Por isso, aquele momento é muito importante. É o momento onde as pessoas falam na presença da consciência do falecido. Quer dizer que não está falecido. Que não está falecido. E por isso que a gente tem 7 dias de luto mais intensos, depois 30 dias, depois 1 ano. Porque é um período em que a alma consegue ir se destacando do corpo e da sua casa e do lugar físico onde ela vivia. 7 dias, 30 dias e 1 ano. Então, o que acontece? Como nós acreditamos nessa vida após a morte, a gente segue um conselho que o Zohar diz. O Zohar diz algo muito interessante, um dos livros importantes da Kabbalah. Que quando a pessoa faz uma mitzvah, quando a pessoa faz um preceito, faz uma coisa, um mandamento divino, quando a pessoa faz uma boa ação, seja judeu ou não judeu, não importa. O corpo dela, a alma dela, alimenta o seu corpo com uma luz muito poderosa. Eu já contei uma história para vocês, não foi? No dia que eu combinei com alguém, que eu tinha um compromisso, eu atrasei, essa pessoa me viu e não reclamou comigo, eu fiquei surpreso, eu falei, como é que não reclamou? Aí essa pessoa me falou, porque eu vi uma luz muito, muito bonita em volta de você, acho que era uma luz de cor roxa, e eu vi que você foi fazer algo muito bom. Eu realmente tinha ido levar uma sacola de roupas para um indigente, para um mendigo. Quer dizer, eu comprovei isso. Então, o Zohar diz que quando a gente faz uma mitzvah, quando a gente faz uma ação muito elevada, a gente gera luz. Essa luz alimenta a nossa alma, ela serve de roupagem, de vestimenta para a nossa alma. Por isso que a gente faz todos os dias. Isso é a dimensão Sod, sobre a qual eu não costumo falar muito. A dimensão segredo,
pessoal chama de cabalística, das bênçãos da manhã. O Arizal explica o que significa que a gente diz, fonte das bênçãos, és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que vestes os nus. Quem são os nus? Não é qualquer um. Qual é a vestimenta a qual a gente está se referindo? Do ponto de vista esotérico, é essa vestimenta energética e espiritual que é gerada a partir das nossas boas ações, do cumprimento das mitzvot, dos preceitos e boas ações. Essa é a vestimenta. Pergunto para vocês, por acaso, às vezes têm a sensação, quando vocês fazem algo, uma prece muito bem feita, muito profunda, quando vocês cantam uma música muito emocionada, quando vocês fazem uma ação muito boa para o próximo, vocês têm a sensação de estarem envolvidos por uma energia mais intensa ou não? Quem tem essa sensação, levanta. Interessante. O que eu posso dizer? Que eu compreendo, não. Eu vou dizer que eu sinto exatamente isso. A Lena está falando no Kabbalat Shabbat, muito bom. Eu sinto exatamente isso. E às vezes é o contrário. Se eu faço algo, eu falo, não devia, não está certo. Eu me sinto esvaziado, frio. Dá até um frio. Alguém sente isso? Um frio. Parece que de alguma forma eu tirei o agasalho. Isso é extremamente interessante. Isso confirma, só um instantinho, gente. Perdão. E às vezes essa hora vejo o WhatsApp pingar muito, me dá pena. Eu falo, será que alguém não conseguiu entrar? Será o que será? Eu pego ali, me dá dó. Já pensou alguém não conseguiu entrar por besteira? Tem gente dizendo, estou tentando aqui. Ok. Era isso mesmo. É uma sensação extremamente curiosa. Como se a gente estivesse se despindo, perdendo uma roupa, uma vestimenta. Confirma o Zohar. Eu já contei uma vez para vocês que eu estava em Israel. Eu amo Jerusalém. Quem nunca foi para Jerusalém, eu espero que vá com a gente. É uma experiência única. Eu amo Jerusalém. Eu estava em Jerusalém e acabei indo para Tel Aviv. Eu falo para vocês de verdade, eu me senti péssimo em Tel Aviv. Foi da vez retrasada, a última vez eu me senti bem em Tel Aviv. Sinceramente, eu me senti bem. Gostei. A Jaque me puxou, fomos para a praia. Mas quando eu estava sozinho, me senti péssimo. E o único lugar que eu me senti melhor foi numa loja de pedras. Como se as pedras emitissem alguma energia, alguma coisa que me fez sentir novamente energizado. Em Jerusalém, eu me sinto como se eu estivesse vestindo 10.000 roupas. É impressionante. É impressionante. Agora, o que significa essa questão, então, para elevação da alma? Imaginem só a energia que a gente gera, que a gente emana num estudo de Torá. É uma energia forte. Agora, imaginem que coisa mais maravilhosa a gente poder oferecer essa energia para uma consciência, para uma alma que já partiu. É impressionante. E é isso que o Zohar diz. Quando a gente oferece essa energia para uma alma que já partiu, para um ente querido, para uma pessoa, essa energia é enviada. E ela chega até essa pessoa. Principalmente quando você faz uma ação positiva por causa dela, em nome dela. Então, isso que significa em elevação da alma. Elevação significa não no sentido físico, mas no sentido energético. Então,
esse estudo em elevação da alma da mãe da nossa querida amiga Daça, e desse rapaz, o Eterno sabe de quem se trata. Mais uma pessoa que, infelizmente, sucumbiu às dificuldades da vida. E a gente vai justamente falar sobre um aspecto extremamente importante e transformador sobre Rosh Hashanah. Estamos falando da formatação do HD do ser humano. O que é o julgamento divino? O que é o julgamento divino? Eu digo para vocês, talvez vai surpreender alguns de vocês, que às vezes, não é sempre, na verdade é quase nunca, eu me coloco a ouvir coisas a respeito do cristianismo. Por quê? É muito simples, por quê? Porque a grande maioria do nosso público veio do cristianismo. A grande maioria de vocês vieram do cristianismo. Muitos dos que vêm aqui na sinagoga, eu preciso compreender o HD. Eu preciso entender isso. E hoje eu me deparei com um tema, não foi hoje, foi há alguns dias, mas hoje eu decidi me aprofundar mais, ouvir mais, a respeito da blasfêmia. Blasfêmia. Eu fiquei muito surpreso com o que eu li, com o que eu ouvi, e nos evangelhos, e com todo respeito à religião dos irmãos, que eu ouvi. É que se uma pessoa blasfema contra o filho, se ele ofende o filho, Jesus no caso, ele está perdoado. Certo? Correto isso? Se ele se arrepender, ele está perdoado. Se ele blasfemar contra o pai e se arrepender, ele está perdoado. Só não pode blasfemar contra o Espírito Santo, porque aí já é. Aí eu fiquei muito curioso. Eu fiquei curioso, gente, eu nunca ouvi esse negócio na minha vida. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Aí eu comecei a ver um monte de vídeos onde o pastor ele fala assim, ó, vem cá, eu recebi uma carta, inclusive tem um áudio de uma mulher que ela fala, que ela ouviu um vídeo de um rabino, e por causa do vídeo do rabino, ela acreditou no rabino, ela blasfemou. E ela estava muito preocupada, porque ela já voltou atrás, ela já fez techuvá. Mas ela estava muito preocupada se ela já não perdeu a salvação dela para sempre. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é uma pessoa ficar preocupada a vida inteira se blasfemou, se não blasfemou, vai para o inferno, não vai para o inferno, por causa do julgamento de Deus? Eu penso, isso é assustador, gente. Aí eu comecei a ouvir vários vídeos, eu passei a tarde ouvindo isso. Que eu quero entender de onde vêm as pessoas. Eu preciso entender de onde vocês vêm. E aí eu comecei a ouvir vários vídeos referentes à condenação eterna. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu nunca ouvi isso na minha vida. O que é Rosh Hashanah? Dia do julgamento. Tem uma amiga aqui que ela me contou que no lugar que antigamente, no lugar onde eles iam, mandavam colocar roupa preta em Rosh Hashanah. Por que roupa preta? Porque é um dia de medo, é um dia do julgamento, é um dia quase de luto. Eu falei, não. De jeito nenhum. Rosh Hashanah, o costume sefardita. Eu estou pensando em mudar o costume esse ano, porque eu nunca fiz isso. É colocar a roupa inteira branca. É parecer pai de santo, só não colocar gravata vermelha. Roupa branca, até o sapato branco, tudo branco. Gravata branca, tudo branco. Por quê? É a cor da pureza.
É a cor da leveza. Por quê? Porque nós confiamos que o Eterno será benevolente com a gente em Rosh Hashanah. Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho tão engraçado isso. São dois sistemas de pensamento tão diferentes. De acordo com o cristianismo, o homem é pecador. O homem é pecador. Então, se o Eterno for julgar o homem, com certeza o homem vai precisar do quê? De um advogado, que é o Espírito Santo. Se o homem nega o Espírito Santo, ele não tem esse advogado. Então o Eterno vai julgar ele para o inferno eterno. Ele é um lixo. Pelo judaísmo, não tem nada a ver com isso. Pelo judaísmo, quem criou o ser humano limitado foi o próprio Eterno. Para quê? Para que a alma tenha livre-arbítrio. Para quê? Para que a alma possa crescer. Mas eu só posso crescer se eu tenho um livre-arbítrio. Mas se eu tenho um livre-arbítrio, faz parte do jogo errar. Se faz parte do jogo errar, Deus não vai ficar bravo que a gente errou. Imagina os torcedores de futebol xingando o time cada vez que a bola sai para o lateral, sai para o escanteio. Gente, faz parte. Tem limite, não tem jeito. Já pensou? Se a torcida quisesse que a bola ficasse só dentro do campo 90 minutos? E só no pé do próprio time? É impossível. Então, o ponto de partida do judaísmo é muito diferente. Qual é o ponto de partida do judaísmo? É que o Eterno criou o homem falho. O Eterno criou o homem limitado. E isso faz parte da perfeição da criação do Eterno. Por quê? Porque só assim o homem vai poder ter livre-arbítrio. Às vezes ele vai errar. Mas quando ele acertar, uau! 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 A pessoa recebeu um troco, R$500 a mais errado. E ela estava precisando de R$500 e ela falou, eu vou devolver. Uau! Saiu uma luz gigante. Dá para alimentar uma colônia de almas essa luz. Uau! Quanta roupa, quanta vestimenta espiritual. Aí o Eterno ficava batendo palmas. Mas essa virtude só existe por quê? Porque ele tinha a possibilidade de fazer o contrário. De falar, não, eu vou pegar para mim. Se ele não tivesse a possibilidade de falar, vou pegar para mim, não teria virtude nenhuma ele devolver. Tão lindo. Hoje eu estou cansado, hoje é domingo, eu quero ver jogo de futebol, eu quero não sei o quê. A tua mãe, o teu pai te criaram. Vai lá. Não, mas eu estou cansado. E o cara vai visitar o pai e a mãe. Uau! Que mérito gigante. De onde veio o mérito? Vem justamente do fato dele poder dizer não. O judaísmo é muito diferente do cristianismo nesse aspecto. É exatamente o contrário. Porque aquilo que no cristianismo é visto como posse do demônio, que é a possibilidade de errar, no judaísmo é visto como instrumento de Deus, que é a possibilidade de errar, para que exista a possibilidade de escolher a virtude, escolher o acerto. São duas coisas completamente diferentes. Então vamos lá, vamos para Rosh Hashanah. Vamos para Rosh Hashanah, vocês vão ver como eu gosto de falar isso, eu gosto de falar em Yiddish, Ashtiklach Teire, um pedacinho de Torá. Vejam que coisa mais bacana. Estamos no Midrash Vaikra Rabbah. O que é Vaikra Rabbah? Deixa eu explicar para vocês. Quem foi Rabbah? Vocês pensam que não, mas um dia a gente vai ter sábios de Talmud aqui. E vai ser uma delícia. Hã? Vai ser uma delícia.
Rabá foi um dos sábios do Talmud. Eu também acredito demais. O que vai sair daqui é algo... Rabá foi um dos grandes sábios do Talmud. Dois rabinos que sempre discutiam entre si. Isso é amizade, viu? Discutiam entre si. Rabá e Ravá. Ou os ashkenazim falam Rove e Rabá. Isso que é amigo. O amigo é quem discute entre si. Quem não discute não é amigo. Podem ter certeza absoluta. Quem não discute não é amigo. Quem vira de costas e fala, não, eu não vou discutir, eu vou embora, eu nunca mais falo. Isso não é amigo. Amigo é aquele que tem a confiança de chegar e falar, eu acho que você não está certo. Por isso que o Todo-Poderoso escolheu como os melhores amigos dele aqui na Terra, Moisés e Davi e Abrão. Justo os que questionavam ele. Como o judaísmo é lindo, meu Deus. Achei uma tão pequeno, bem-aventurados nós somos, e quão bom é o nosso quinhão. Eu vou ensinar esse. Ashrei no matov helken. Vou ensinar isso para vocês. Cantar esse versículo. Que lindo! O Todo-Poderoso só chamou de amigo dele os que questionaram ele, porque é só amigo de verdade que não vai embora, que não bloqueia. Eu acho que ele não está certo de questionar, porque eu sou amigo, eu quero manter a amizade. Isso é lindo, né? Bom, vamos voltar. Vamos para a questão do Rosh Hashanah. Vou compartilhar com vocês, sim, o Midrash. Midrash Rabá. Rabá foi um sábio do Talmud, que era dupla de estudo, era o melhor amigo do Ravá, que era o discutidor dele. Amigo era sinônimo de discutidor. Ok? O que ele fez, o Rabá? Ele fez um Midrash. O que é o Midrash? É uma coletânea de tradições orais que foram preservadas durante séculos entre o povo judeu. Então ele escreveu. Vai ver como é que chama isso lá em Minas Gerais, na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas, no Ceará. Como é que chama isso lá em Rio Grande do Norte? Dos antigos, na Bahia, antigos. Ele compilou as tradições dos antigos. Então ele chamou essa compilação de Midrash Rabá. Rabá é o nome dele. Ok? Tem outro Midrash, outra compilação de tradições que se chama Midrash Tanhumá. São compilações de tradições orais que foram feitas por um Raham, por um sábio chamado Tanhumá. Ok? Sobre o fundamento de Rosh Hashanah. Aqui. Diz o seguinte. Tani. Pera, deixa eu ver quem é que está me acompanhando aqui. Jorge está me acompanhando? Oséias, Débora, estão me ouvindo? Só estou ouvindo vocês. Tá bom, vamos lá. Tani Beshem Rabi Eliezer. Foi ensinado em nome do Rabi Eliezer. Que foi ensinado? Tradição oral. Ok? Estamos lendo Midrash agora. Bekaf He Be'elul Nivra Haolam. No dia 25 do mês de Elul, o mundo foi criado. Por que no dia 25 de Elul, Lécio? Por que no dia 25 de Elul? Olha que legal. Dia 25, dia 26, dia 27, dia 28, dia 29 de Elul, dia 30 de Elul e o 7... Dia... Cara, só não dá pra ver ele, eu não sei porquê. Gente, alguém tá ligando o microfone aqui, por favor. Não mexam no microfone. Vamos lá, de novo. Dia 25 de Elul foi domingo. O domingo da criação, quando o Eterno criou a luz.
Dia 26, criou o firmamento. Dia 27, criou as plantas e os continentes. Dia 28, criou os planetas. Dia 29, criou os animais dos céus e das águas. Dia 30, ou é dia 1, criou o ser humano. Ou é no 7º dia, que talvez é dia 30, criou o ser humano, e no dia 1º, o mundo inteiro estava criado. É mais ou menos isso. Qual que é a ideia do Rabi Eliezer? Ele quer mostrar o seguinte: se o primeiro dia do ano é o dia que a gente comemora a plenitude da criação, quando a criação estava toda criada, ou na realidade o Eterno começou a criação 7 dias antes. Essa é a ideia dele. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar no Midrash. Tani Beshem Rabi Eliezer foi ensinado em nome do Rabi Eliezer. Bekaf He Be'elul Nivra Olam. No dia 25 de Elul foi criado o mundo. Ve'at Yaderav, que aí detalha Rabi Elazar, detanina Ve'at Derav. E a gente aprendeu isso também aonde? Onde está escrito? Na reza. Ze ayom tehilat ma'asecha. Esse é o dia do princípio dos teus atos, da tua criação. Recordação do primeiro dia e etc. E tal. E sobre os países, nesse dia será dito qual irá para a espada e qual irá para a paz. Exolerav, qual país irá para a fome? Exolassova, e qual país irá para a abundância. O Briot Boi Pakdu e as criaturas, os seres vivos, também serão recordados nesse dia. Lehaim, para a vida, Velamave, e para a morte. Bom, aí ele diz o seguinte: Nimtzeta Talmer, daqui a gente diz. Aí eles entraram num cálculo mais detalhado. Beyom Rosh Hashanah, no dia de Rosh Hashanah, no 6º dia da semana, que é o primeiro dia do mês. Beshar e Shoná, na primeira hora do dia. Allah B'mahashavah, o Eterno, como que pensou em criar o homem. Bashinyan, na segunda hora do dia. Nityaetz, ele se aconselhou com os anjos. Na terceira hora do dia. Kanas Afaró, ele juntou a areia dos 4 cantos do mundo, com a qual ele criaria o primeiro homem. Barevi'i, na quarta hora, Gaveló, ele fez a massa. Bahamishira Kemó, na sexta hora ele fez como se fosse assim um desenho. Na sexta hora ele fez o boneco em si. Na 7ª hora ele soprou o espírito, a alma, a Neshama, ó, está escrito aqui, Neshama. Na 8ª hora, ele colocou ele no jardim. Na 9ª hora, ele comandou ele que ele não podia comer da fruta e etc e tal. Na 10ª hora, ele transgrediu a vara. Na 11ª hora, ele foi julgado. E vamos parar aqui por enquanto. Claro, a gente está falando do Midrash, pegando a história ao pé da letra, etc e tal. Ok? O que o Midrash está falando? Que o primeiro julgamento da humanidade aconteceu quando? No dia de Rosh Hashanah. Deixa vocês. É Golem, é isso mesmo. Golem é a forma do... É o boneco. Vou só voltar o vídeo bem para mim. Pronto, voltou. O que o Midrash está querendo dizer? Prestem bem atenção. O Midrash está dizendo para a gente que o primeiro julgamento da humanidade foi no primeiro dia do mês de Tishrei. Ok? E é justamente por causa disso que todo ano a gente tem um julgamento nesse dia. É como se fosse um ciclo retornando. O primeiro julgamento foi naquele dia.
Quem foi julgado? Adão e Eva. Por quê? Porque eles comeram a fruta. Porque eles desrespeitaram a ordem divina. E se eu quiser provocar um pouquinho vocês, é porque eles quiseram virar Deus. Lembram que a gente fez essa pergunta? Quem aqui comeria da fruta? Foi uma das melhores. Até hoje tem gente me falando que fica perturbado com isso. Então, aquele dia lá, Deus olhou e falou: já estou entendendo com quem que eu estou falando. Quer dizer que vocês queriam pegar o meu lugar, não é mesmo? Então, o primeiro julgamento foi quando? Dia 1 de Tishrei. Por isso, todo ano, julgamento dia 1 de Tishrei. Agora vem o ponto que eu queria trazer para vocês. Prestem atenção, que coisa maravilhosa. E eu, com todo respeito, eu sei que deve... A gente tem irmãos cristãos aqui, com certeza. Eu respeito a fé alheia, mas eu vejo que nesse ponto do julgamento e do que o Eterno considera virtude, as duas fés vão assim. Elas são contrárias uma das outras. Nesse ponto. Em outros não, nesse ponto. O que aconteceu na 12ª hora? Olha só. Be'ahadassar, na 11ª hora, Nidono, o ser humano foi julgado, diz o Midrash Rabbah. Beshnemassar, na 12ª hora, meio-dia, sexta-feira, meio-dia. Yatzah Bedimus. O homem saiu inocentado do julgamento, ou melhor, ele saiu bem do julgamento. Eu não sei qual palavra usar. Não é inocente, porque ele não foi inocentado, mas ele saiu bem do julgamento. Que coisa esquisita, como assim saiu bem do julgamento? A mulher vai ficar grávida, vai ter dor do parto, vai sofrer, o homem vai ter que trabalhar, vai... que saiu bem do julgamento, o quê? O Midrash diz, na 11ª hora o homem foi julgado, na 12ª hora o homem saiu bem do julgamento. O que quer dizer? Vamos ver. Aí ele continua dizendo, Amar Kadosh Baruch Hu Adam. Falou, bendito seja ele para o Adão, para Adão, para o homem. Zé, isso que você saiu bem do julgamento. Zé Simano Levanecha, é um sinal para os teus descendentes. Qual é o sinal? Que Shem Sheamad Talifnei Bet Din Ayom. Olha o Bet Din aqui. Bedin, perdão, Bedin. Da mesma forma que você hoje esteve perante o julgamento hoje, veio a Tzata Bedimuz e você saiu bem, você se deu bem. Kar atidin banecha la'amod lefanai bedin beyom zeh. Da mesma forma, os seus filhos, os seus descendentes no futuro, futuramente, também serão julgados por mim nesse dia. Veiotzin lefanai bedimuz. E vão sair bem do julgamento. Em Matai, quando? No 7º dia, no 1º dia do mês. Você fala, meu Deus, cadê o Deus da condenação? Cadê o Deus do inferno? Ai, não bate, não fecha a conta para mim. A gente não fecha a conta para mim. Essa ideia toda que o homem é pecador, então ele vai ser condenado, então tem que ter sangue. Não fecha a conta para mim. Agora eu vou apelar novamente para o grande rabino Rabi Eliyahu Tessler, que eu já falei dele para vocês, sobre o livro da vida, o livro da morte. Ele fala o seguinte, o que significa que o homem saiu bem do julgamento? Saiu bem do julgamento? Dores do parto, enjoo, vômito, trabalho, férias, fundo de garantia, aposentadoria. Saiu bem nada. Ele plantava, saía espinho da terra. Foi horrível. Eu vou terminar em 5 minutos. Vocês vão ver que mensagem. A resposta é a seguinte. O Eterno é um educador.
Essa é a visão do judaísmo sobre o Eterno. O Eterno é um educador, ele vai ficar julgando formigas. Gente, de verdade, eu dou risada porque é muito boba essa ideia. Como vai ficar julgando formigas? O Eterno é educador. Como é que ele pode ficar, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, ai, Rabino, será que eu ofendi Deus? Eu falei, eu ofendi Deus. Eu tenho um cachorro que às vezes ele enche. Às vezes eu chego em casa e ele subiu em cima da mesa e comeu tudo. Eu tinha as melhores coisas. Ele não me ofende, coitado. Coitado, eu olho para ele e me dá dó, ele abaixa a orelha. Eu posso até ficar bravo, mas ele não me ofende, ele é um cachorro, coitado. Imagina que o Eterno vai se ofender com uma formiga. Albert Einstein vai se ofender com um bebê de 1 mês que quebrou um copo. Não. Você é um rei muito estúpido. Estúpido! Cruel! A visão do judaísmo é completamente diferente. O Eterno é educador. Então, de acordo com o Rabbi Eliyahu Tessler, de bendita memória, bendita e consagrada memória, ele dizia o seguinte: quando o Eterno colocou, por exemplo, Adão para trabalhar a terra, foi uma punição. Olha que coisa bonita que eu vou falar para vocês agora. No sentido correto da palavra, foi um castigo. O que quer dizer castigo? Castigo é derivado da palavra castidade. O que é castidade? Pureza. O que é castigo no sentido correto, original? Não é punir, é purificar o ser humano. É dar a possibilidade do ser humano de se purificar, de tirar todos os aditivos negativos e manter somente aquilo que é o original puro. O que aconteceu com o homem, com o ser humano? Ele tinha a presença divina à sua disposição. E a gente sabe, até hoje é assim, quando a coisa é muito fácil, o ser humano não valoriza. O ser humano não valoriza. A gente sabe disso. E no nosso movimento a gente sabe disso também. Eu quero uma sinagoga, vou morar na sinagoga, eu vou dormir na rua da sinagoga, eu vou limpar o chão da sinagoga com minha barba. A primeira vez é assim, segunda assim, primeiro mês, segundo mês, quarto mês o cara já foi embora. É assim, essa é a natureza humana. E a gente sabe disso. E a gente tem que resistir a isso. Esse é o nosso papel. Porque essa não é a natureza da alma, é a natureza do corpo. Ok? Da dimensão mais baixa da nossa alma. Então, Adão e Havá tinham lá o Eterno à disposição, não souberam valorizar. O que o Eterno faz? Ele diz, olha, presta atenção agora. Agora você vai ter que fazer uma coisa que se chama plantar. Plantar é incrível, viu? Você vai cavar um buraco, você vai colocar uma semente, você vai ficar olhando para aquela semente, de repente você vai ver um milagre, você vai ver aquela semente começar a crescer. Só que você vai precisar de uma coisa chamada chuva. E aí, quando você precisar da chuva, você vai olhar para o céu e vai começar a falar, meu Deus, me manda chuva, por favor, meu Deus, me manda chuva. E aí talvez vai chover. E quando chover, você vai valorizar a presença divina. E quando você valorizar a presença divina por causa da escassez, você vai ter recuperado a reverência e o amor a Deus que você perdeu por causa da abundância que você tinha no início. Então não é uma punição. O Eterno colocou Adão e Eva justamente na posição, no local, para que eles pudessem recuperar o que eles perderam, o que eles não souberam valorizar. A mesma coisa em relação à gravidez. A gente vê, por exemplo, que Havá, que Eva também se distanciou do Eterno. Eva, de repente, ficou muito interessada na beleza da fruta,
no cheiro da fruta, na cor da fruta. Ela já queria ir no cabeleireiro, já queria colocar um botox. Algo bonita. Eu vou pro lugar, vou pintar o cabelo. O que o Eterno fez? Falou, minha filha, eu te dei um presente tão grande. Eu te dei um presente tão grande. Tudo bem, você pintar o cabelo, o cílio tá bom, também é legal. Não tem tanto problema não, se não ficar uma coisa obcecada, não tem problema. Mas você esqueceu disso e você ficou focada só no fútil, na beleza da fruta, no cheiro da fruta, em se tornar como Deus. Vou usar um salto alto agora, vou ficar do tamanho de Deus. Cada salto meu vai ser do tamanho da Torre de Babel. E o Eterno diz o quê? Eu vou te dar enjoo. Mas isso é ruim. Isso não é ruim nada. É para você não deixar passar nenhum momento de percepção do grande milagre, do grande dom que eu te dei, que é procriar, que é gerar. Quando é que a gente lembra que a gente tem, sei lá, o dedo anular? Eu nunca lembro que eu tenho o dedo anular. Quando dói. Quando você lembra que você tem unha? Homem, fala a verdade, homem. Ever de Recife, João Ventura. Quando é que vocês lembram que vocês têm unha? Eu nunca lembro que eu tenho unha. Eu só lembro que eu tenho unha quando começa a doer, quando lasca um pedaço, quando no pé não corta, machuca. Eu lembro que eu tenho unha. Às vezes a gente não lembra. Quando é que a gente lembra que tem joelho? Quando dói. Não é assim? Mesma coisa. Se a gravidez fosse uma coisa, águas tranquilas. Ninguém ia lembrar de gravidez. O Eterno falou o quê? Eu vou te colocar numa situação onde você vai valorizar a gravidez. Você vai lembrar todo dia que você está grávida. Você vai refletir nisso. E você vai poder, então, recuperar a percepção a respeito da magia da vida. Essa é a ideia. Esses dias, eu falei para vocês, teve um rapaz que veio, me procurou. Falou que ele me encontrou, tarará, e falou que ele era homossexual. Pela cara dele, eu acho que ele imaginou que eu ia tirar uma espada e ia cortar a cabeça dele. Pela cara, ele estava me esperando, ele gaguejou tanto para falar, ou que de repente ia ter um efeito especiais, ia começar a sair um monte de demônios dos céus, e eu abrir os abismos da terra. Eu falei, você não... Eu falei, você não é homossexual, você é uma pessoa. Por que você se define pela forma como você faz sexo? Já pensou? Pensou você se apresentar para alguém e falar, eu quando coloco o dedo no nariz, eu uso o dedo indicador. Meu amigo, isso aqui é algo menor em você. Antes que você questão de gênero, pela perspectiva da relação sexual, que tal você parar e pensar que o Eterno te dotou da capacidade de gerar uma vida? Que tal você pensar também, na sua dimensão sexual como alguém que detém uma capacidade divina de reproduzir? 300 milhões de espermatozoides por jorrada, com todas as suas informações genéticas. Ele ficou assim. Nós somos muito mais. Mas às vezes, como diz em Deuteronômio, Moisés diz em Deuteronômio, chegará um dia, povo de Israel, que você vai ter tanta riqueza, você vai ter comida, você vai ter azeite, você vai ter óleo, você vai ter laranja, você vai ter vaca. Ishmanta kasita avita, Moisés disse para o povo de Israel, no último dia da vida dele. Você vai engordar, você vai ficar grosso e você vai começar a dar coice em mim. Deus disse para o povo judeu, vocês vão dar coice em mim. E vocês vão dizer, corri, foi a minha força e o meu poder que me geraram essa riqueza toda. Aí o Eterno diz, aí eu vou
colocar você no seu devido lugar. Para que o Eterno vai colocar o povo no devido lugar? Para o povo encontrar a maravilha, em primeiro lugar, a realidade, que nós somos receptores, em segundo lugar, a maravilha, que é sermos receptores do grande Deus. Concluindo, de acordo com o Rabi Eliyahu Tessler, o Midrash Rabbah, que ele está querendo dizer, quando ele fala que Adam e Havá, Adão e Eva saíram bem do julgamento, que todo mundo vai sair bem do julgamento, o que ele está querendo dizer é que o Todo-Poderoso não é um rei cruel, estúpido, que criou um ser limitado, falho, e que depois vai condenar esse ser por ser falho. Não. Ele criou o ser falho para que o ser possa, por vontade própria, por livre-arbítrio, por escolha, escolher a virtude em detrimento da falha. Mas às vezes ele cai. E quando ele cair, diz o Midrash, o Todo-Poderoso vai colocar ele numa situação que aos olhos do homem é punição, mas aos olhos de Deus é castigo, no sentido de castidade, no sentido de proporcionar para o ser humano a possibilidade de se purificar e voltar ao estágio inicial. Por isso ele diz, do mesmo jeito que você saiu bem do julgamento, eu te coloquei numa situação onde você vai poder recobrar a reverência e vai aprender a valorizar a minha presença. Do mesmo jeito que eu vou colocar a mulher através das dores do parto, do enjoo, dentro de uma consciência onde ela vai poder valorizar essa condição maravilhosa de ser uma parceira de Deus na criação, assim eu vou fazer com cada um de vocês. Às vezes a pessoa, coitada, ela se perde. Eu saí daqui, gente. Eu fui no Shopping Pátio em Higienópolis. Me desculpem muito, mas eu acho lá mais interessante do que o Simba Safari. Eu acho engraçado ver. Claro, tem todo tipo de gente, mas tem gente muito fútil. Eu, como um observador do ser humano, eu gosto de olhar, às vezes parar, olhar. Hoje teve um desfile de crianças de 5 anos. As lojas, os maiores compradores das lojas. A loja dá uma roupa bem bonita para a mãe colocar um filho de 5 anos, desfilar na frente dos outros para ser o mais bonitinho. Eu olhando aquelas mães, eu falei, meu Deus do céu, que dó, me deu muita dó. Dó mesmo, me doeu o coração. Qual que é a pior coisa que pode acontecer para essa mãe? O filho dela ganhar um concurso. Porque ela vai se aprofundar na estupidez, ela vai educar o filho dela na vaidade, no materialismo. Daqui a pouco, vocês acham que esse filho está valorizando a mãe? Não está valorizando a mãe. Ele quer para passarela, ele quer palmas, ele quer aparência. E se por acaso nascer uma mancha na cara dele, o nariz dele for um pouco adunco e não sei o que, acabou a vida dele. É triste. Então vejam só, aos olhos do ser humano, de repente ela pode falar, ai, o meu filho ganhar primeiro lugar é o que eu peço para Deus, e talvez Deus vai ser bom com ela, e vai fazer o filho dela tropeçar no meio da passarela e bater o nariz no chão, sangrar o nariz, ir para o pronto-socorro e voltar para casa. São e salvo. E ela vai achar, ai, foi o capeta. Não, o capeta é você que estava sendo o capeta. Foi Deus fazendo bem para você, te colocando numa situação para você refletir e para que você possa se purificar dessa bobagem aí que você estava achando que era bom e não era bom. Qual que é o nosso papel nessa história toda? A confiança em Deus. Confiança em Deus e é a gente ter uma consciência maior para tentarmos compreender o que o Eterno quer nos ensinar dentro da situação que estamos, muito mais do que ficarmos gritando para Ele nos tirar dessa situação. Porque, de acordo com essa lógica, o que acontece com a gente é porque tinha que acontecer. Não foi o capeta, não foi o rei de Tiro e nem o rei da Babilônia. Foi o próprio Eterno. Ele colocou a gente lá, falou, ó, aqui
Você tem algo para aprender. Ah, eu quero sair daqui. Não tem problema, aprende. Aprende e depois sai. A doença, o desemprego vem ensinar para a gente humildade, vem ensinar para a gente amar os parentes que nos ajudam, que muitas vezes a gente não dá bola, etc, etc, etc. Isso pode explicar também muita coisa que você fala assim, mas a pessoa morreu. Morreu. Mas a sequência da vida continua. E o aprendizado foi levado adiante pela alma. Quer dizer, o aprendizado foi importante. O desapego da matéria, o desapego da vaidade. É uma mensagem linda, 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 profunda. Por isso, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente canta feliz. Ainda mais quem é sefardita, né? Adona selihot bochen levavot anenu Elohei Abraham anenu. Quem canta no julgamento? O povo judeu canta no julgamento. Por quê? Porque a gente tem essa perspectiva de que é muito mais uma avaliação para a nossa evolução. Então, o nosso papel nesse período não é pular 7 ondas e nem jogar barquinho com sushi lá em Guarujá, em Santos, ou em Ipanema, ou em Boa Viagem, ou em Itamaracá. O nosso papel é a reflexão profunda a respeito é o balanço a respeito do nosso crescimento, a respeito do sentido se a gente está caminhando na direção do crescimento, do sentido da vida, e de fazermos jus a termos essa oportunidade tão maravilhosa de existir. Existir, só isso, existir. Nós existimos. Que legal. Gratidão, meus queridos. Muita gratidão. Ktivá vahatimá tová. Que sejamos inscritos e selados no livro da vida. Shalom uvracha. Eu que agradeço. Shalom uvracha.